Era uma sexta-feira à noite. O morro estava quieto, mas não em silêncio. O som distante de fogos avisava que o tráfico estava em alerta, e o vento frio trazia o cheiro de terra molhada misturado à fumaça dos becos. No alto, num barracão simples de madeira, um grupo pequeno de fiéis cantava baixinho. Deus está presente aqui. Enquanto o louvor ecoava pelas vielas, a poucos metros dali, um comboio policial subia informação. Viaturas sem farol, armas em punho, e o rádio chiando ordens curtas. O comando era claro. Intervenção total. O alvo está entre os becos do Alto da Esperança. O subtenente Ramos, há 15 anos na corporação, liderava a operação. Homem duro, cético, e com a alma marcada pelas perdas da farda. Naquela noite, ele acreditava estar indo apenas em mais uma missão. Sem emoção, pessoal. É só mais um ninho para limpar, disse, ajustando o colete e olhando o relógio. Mas o que Ramos não sabia é que o ninho que ele estava prestes a invadir não era um esconderijo de criminosos. Era o barracão da congregação, onde pouco mais de 20 pessoas oravam, pedindo proteção para a própria comunidade, inclusive pelos policiais. A subdal rádio estalou. Atenção, unidade alfa! Movimento detectado no ponto vermelho. Ramos respondeu seco. Positivo entrando. As botas começaram a bater no chão de barro e o som metálico das armas se misturava ao eco distante do louvor. A voz feminina de uma irmã idosa subia em notas trêmulas. Mesmo que as trevas me cerquem, o Senhor é minha luz. Quando Ramos ouviu isso, algo nele vacilou por um instante. Estão cantando? Estamos cimas, murmurou um soldado confuso. Devem estar disfarçando. Entra, respondeu Ramos, tentando afastar a dúvida. Os policiais arrombaram o portão improvisado, e o que viram paralisou o ar. O culto, homens e mulheres simples, ajoelhados. Crianças dormindo nos colos. Uma lamparina tremulava no canto, e ao centro, um cooperador de terno surrado falava em voz mansa. Senhor, visita os que estão nas ruas esta noite. Os que estão em perigo, até os que carregam armas, Senhor. Protege cada um, porque o teu amor alcança o morro e o quartel. Ramos sentiu um arrepio percorrer a espinha. Por um momento ele abaixou o fuzil. Que história é essa? A narrante perguntou o cabo. Isso aqui não é ponto de tráfico? O cooperador olhou com calma e respondeu. Aqui é ponto de oração, meu filho. O confronto invisível os policiais ainda desconfiavam. Vasculharam cada canto, revistaram os bancos, olharam atrás das cortinas e nada. Nenhuma arma, nenhum entorpecente, nenhum criminoso. Só bíblias abertas, um tamborim e lágrimas nos rostos. Mas o comandante não se deixava abalar. Pode ser fachada. Mandem todo mundo sair. A voz de Ramos era firme, mas seu coração já começava a pesar. A irmã Joana, de véu branco e mãos trêmulas, se levantou. Meu filho, o Senhor mandou vocês aqui não para prender, mas para ouvir. A tropa riu, mas Ramos sentiu o corpo gelar. O que a senhora disse? Deus mandou vocês aqui para ouvir a voz dele. Ela repetiu, olhando firme nos olhos dele. Por um instante, o barracão inteiro ficou em silêncio. Nem o vento ousou passar. E então, do nada, um trovão ecoou lá fora, seguido de uma chuva forte. A luz acabou. As lanternas dos fuzis iluminaram rostos assustados, mas o cooperador começou a cantar. Mesmo na escuridão, tua luz me guiará. E foi ali que Ramos sentiu algo que nunca havia sentido em toda a carreira. Paz. A presença chuva apertava, e os rádios começaram a falhar. A base chamava, Unidade Alfa, respondam. Vocês estão bem? Mas nenhum som saía. Só o eco dos cânticos dentro do templo. Ramos baixou o fuzil de vez. Eu não sei o que é isso, mas... Parece que não é para interromper, disse quase sem voz. O cabo tentou insistir. Mas, senhor, a operação... A operação acabou, respondeu, e pela primeira vez ele tirou o boné da cabeça. Os irmãos continuaram orando, e de repente, uma irmã começou a falar em línguas. Outra começou a chorar. O cooperador, sem saber de nada, ergueu a voz. Senhor, tu sabes quem entrou armado aqui. Mostra que o poder não está na mão do homem, mas nas tuas mãos. Ramos, envergonhado, recuou um passo. Aquela oração parecia dirigida a ele. E foi. A revelação sem que ninguém o conhecesse. A irmã Joana se aproximou e disse em tom profético.
Tem alguém aqui que carrega uma dor antiga. Perdeu alguém num confronto e nunca mais dormiu em paz. O Senhor manda dizer que perdoa e que o livra da culpa hoje. Os olhos de Ramos se encheram. Ele deu um passo para trás, trêmulo. Como ela sabe disso? Murmurou. O cabo assustado respondeu. O senhor contou para alguém? Nunca, disse com voz embargada. Ele havia perdido o irmão num tiroteio anos atrás, morto por engano numa operação parecida. Desde então a culpa o consumia. A entrega Ramos tirou o colete, largou o fuzil no chão e diante de todos caiu de joelhos. Eu não sei o que está acontecendo. Mas se for Deus, fala comigo. Gritou chorando. O cooperador se aproximou e colocou a mão sobre seu ombro. Filho, o mesmo Deus que perdoa bandido também perdoa policial. Você entrou aqui para prender, mas foi você quem foi liberto. O silêncio foi quebrado pelos soluços. Outros policiais também abaixaram as armas. Um deles começou a orar baixinho. Outro chorou escondido. Aquela operação, planejada para acabar com um culto suspeito, se transformou numa noite de avivamento no alto do morro. O céu desceu-a. Chuva cessou de repente. Uma brisa suave entrou pelas frestas do barracão. E todos, crentes e policiais, cantavam juntos. Deus está presente aqui. Ramos levantou o rosto, ainda molhado de lágrimas. Eu vim fazer justiça, mas encontrei misericórdia. Naquela noite, nenhum tiro foi disparado. Nenhum suspeito foi levado. Mas o inimigo foi derrotado de outro jeito. Quando o comboio desceu o morro, a sirene estava desligada. No rádio, a central perguntava: missão concluída? Ramos respondeu firme: concluída. Mas o alvo era outro. O sol ainda nem havia nascido quando o comboio desceu o morro. As viaturas seguiam em silêncio, os pneus cortando o barro molhado, e ninguém ousava ligar o rádio. Aquilo que deveria ser apenas mais uma operação terminou em algo que nenhum deles saberia explicar. No banco da frente, o subtenente Ramos olhava para o horizonte, o rosto ainda marcado pelas lágrimas que secaram junto com a chuva. A arma descansava no colo, mas o peso agora vinha de outro lugar, do coração que finalmente parecia respirar depois de anos preso na culpa. Senhor, o que foi aquilo? Perguntou o soldado Meireles, quebrando o silêncio. Ramos não respondeu. Apenas apertou os olhos e murmurou. Foi o tipo de operação que o manual não ensina. A mudança invisível de volta ao batalhão. O clima estava diferente. Alguns oficiais riam, outros zombavam, dizendo que a tropa subiu para prender crente e voltou convertida. Mas no fundo, havia respeito. Aqueles que estiveram lá sabiam que algo sobrenatural havia acontecido. Na sala de armamento, Ramos ficou sozinho. Encostou o fuzil na parede e passou a mão sobre o coldre. Quantas vezes eu usei isso para acabar com vidas? Sussurrou. Mas ontem foi Deus quem me desarmou. Ele fechou os olhos e as lembranças voltaram. O rosto da irmã Joana, o olhar sereno do cooperador, a música simples que atravessava as vielas como um perfume. E, acima de tudo, as palavras que ecoavam. Deus mandou vocês aqui não para aprender, mas para ouvir. Naquele momento, ele compreendeu. A operação não havia sido um erro. Era um chamado. Um testemunho na sala de briefing na manhã seguinte. Durante o briefing da companhia, o comandante pediu relatório. Subtenente Ramos, resultado da ação? Ramos respirou fundo. Nenhum preso, senhor. O comandante arqueou a sobrancelha. Nenhum? Negativo. O local não era ponto de tráfico. Era uma igreja. Um culto. Alguns riram abafado. E o senhor achou o quê? Que Deus estava escondendo droga? Ironizou um sargento. Ramos ficou em silêncio por um instante, mas então respondeu com firmeza. Achei que Deus estava escondendo a gente. Da gente mesmo. O silêncio tomou a sala. O comandante olhou intrigado. Explique-se, Ramos. Senhor, fomos lá achando que íamos prender criminosos, mas saímos de lá libertos. Houve murmúrios, risadas nervosas, mas o comandante viu algo diferente no rosto dele. Não era fanatismo, era convicção. Continue, subtenente, disse o superior curioso. O povo que estava lá orava por nós. Antes mesmo de entrarmos, diziam que Deus mostrava um grupo de homens armados subindo o morro e que não era para ter medo, porque o Senhor ia mudar o fim daquela noite. E mudou. Ninguém falou mais nada. O comandante,
acostumado a relatórios frios e números de apreensão, se viu diante de algo que o protocolo não cobria. Autorizo o fechamento do relatório, disse seco. Mas antes que Ramos saísse, murmurou: Sabe, Ramos, meu pai era pastor. Faz anos que não piso numa igreja. Talvez eu devesse ouvir o mesmo Deus que te alcançou lá no morro. Ramos apenas assentiu. Saía da sala sabendo que o testemunho já tinha começado a se espalhar. O fogo que passa de um a outro. Nos dias seguintes, algo curioso começou a acontecer. Os policiais que estiveram naquela operação começaram a mudar pequenos hábitos. Um deixou de xingar nos plantões. Outro parou de beber depois do expediente. Um terceiro, que vivia violento nas abordagens, foi visto ajudando moradores de rua com comida. O batalhão inteiro notava, mas ninguém explicava. O que houve com vocês? Perguntavam. E eles respondiam apenas: a gente entrou num barracão e saiu de lá diferente. O rumor cresceu. Outros destacamentos começaram a comentar. A história corria pelos corredores, pelos grupos de WhatsApp da corporação, chegando até policiais de outras regiões. Vocês ouviram? O pessoal do Vesneibeceiro foi fazer operação e Deus prendeu eles primeiro. Mas a verdade é que não era piada. Era avivamento. O encontro inesperado certa tarde, Ramos foi chamado no portão do quartel. Lá estava um homem simples, com uma Bíblia debaixo do braço. O senhor é o subtenente Ramos? Perguntou. Sou eu. O cooperador da congregação pediu para entregar isso. Era um envelope pardo. Dentro havia uma carta escrita à mão. Filho, o mesmo Deus que acalmou o tiroteio dentro de você quer te usar para acalmar guerras que ainda virão. Não temas. A farda é teu campo, mas o espírito é teu general. Em Cristo, irmão Elias. Ramos ficou parado por um longo tempo. As letras simples daquela carta tinham mais peso que qualquer ordem superior. Ele colocou a carta no bolso, foi até o banheiro, olhou-se no espelho e, pela primeira vez, fez algo que nunca havia feito antes de um turno. Orou. Senhor, se o Senhor me mandou lá, me manda agora também, mas para fazer o que for da tua vontade. O primeiro milagre no batalhão, alguns dias depois, o batalhão recebeu uma denúncia de confronto iminente entre facções em uma comunidade vizinha. Ramos foi escalado para liderar a contenção, mas algo dentro dele dizia: não é com arma que vai resolver. Ao chegar, ele viu duas famílias discutindo aos gritos e dezenas de curiosos em volta. Antes que qualquer tiro fosse disparado, Ramos ergueu a voz. Ninguém vai morrer hoje, todos ficaram em silêncio. Ele se aproximou devagar, sem sacar a arma. Já vi sangue demais, já perdi irmão demais. Hoje só vai sair daqui quem quiser paz. Um dos rapazes abaixou a arma. Outro começou a chorar. Em minutos, a situação que prometia tragédia terminou com oração em plena rua. Os outros policiais observavam atônitos. O que foi isso, subtenente? Perguntou o cabo. Ramos respondeu simples. Foi o mesmo Deus do morro. Ele só mudou o endereço. A reação da cúpula ao caso repercutiu. Jornalistas locais começaram a ouvir sobre o policial que parava tiroteios com oração. As manchetes diziam: Operação no morro termina em milagre. Policial ora e evita a tragédia em favela. Alguns zombavam, dizendo que era misticismo. Outros, admirados, chamavam de fé viva em meio à guerra. Mas o que ninguém conseguia negar era o resultado. Desde aquele dia, nenhuma morte em operação comandada por Ramos. O comandante, aquele mesmo que zombara no começo, o chamou novamente à sala. Ramos, você acredita que Deus está te usando mesmo? Acredito, senhor. Então continue, mas me prometa uma coisa. O quê? Se esse Deus for real, me apresenta para ele. Ramos sorriu. Vai ser uma honra, senhor. O testemunho se espalhar em poucas semanas. Ramos foi convidado a falar em um evento comunitário sobre segurança pública. Ao invés de estatísticas, ele contou uma história. A história do culto no morro. Eu entrei armado, mas foi o Espírito que me rendeu. Eu achava que estava indo salvar a comunidade, mas era Deus quem estava indo me salvar. O auditório ficou em silêncio. Muitos choraram, outros aplaudiram. Entre os presentes havia pastores, líderes comunitários e até policiais de outros estados. Aquele testemunho se tornou uma semente,
germinando nos corações de quem o ouvia. Uma mensagem para o morro algumas semanas depois, Ramos voltou ao morro, mas desta vez sem viatura, sem farda, sem colete. Levava apenas a carta que recebera e uma Bíblia que o cooperador havia lhe dado. Chegou ao mesmo barracão onde tudo começou. As mesmas paredes simples, o mesmo piso de terra batida, o mesmo cheiro de café e fé. Quando entrou, a irmã Joana sorriu. Eu sabia que você ia voltar. Deus disse que o obreiro dele usava farda. Ramos ajoelhou, emocionado. Eu vim agradecer. Ela respondeu com ternura. Então agradeça ao certo. A gente só foi instrumento. Naquela noite ele testemunhou diante da congregação. Contou como Deus havia transformado a operação em salvação. E quando terminou, dezenas de jovens do morro se aproximaram, dizendo: se Deus muda policial, ele pode mudar a gente também. Um novo começou na manhã seguinte. Ramos subiu ao batalhão com um semblante que ninguém mais esqueceu. Já não era o mesmo homem endurecido pelo medo. Era um soldado que conhecia a paz. E na parede de seu armário, ele colou uma frase que escrevera à mão. A operação acabou, mas a missão continua. E continua mesmo. Porque cada vez que uma sirene toca, ele ora. Cada vez que vê uma viatura subir o morro, ele lembra da noite em que o céu desceu primeiro. Era segunda-feira. O batalhão começava mais um turno como qualquer outro. O barulho dos rádios, o cheiro de café velho e os passos apressados dos recrutas enchiam o ar. Mas entre tudo aquilo, havia algo diferente, um silêncio respeitoso. Desde o culto do morro, ninguém falava muito, mas todos sabiam que algo estava acontecendo dentro das viaturas, dentro dos corações. O subtenente Ramos caminhava pelos corredores com uma Bíblia na mão, discreta, mas visível. Aquilo, num ambiente de homens acostumados a endurecer o rosto, chamava a atenção. Alguns zombavam em tom de brincadeira. E o pastor da PM chegou. Mas outros apenas olhavam em silêncio, como quem carrega uma curiosidade misturada com sede. O primeiro ajoelhado certa manhã, no intervalo de uma ronda, o soldado Meireles, o mais jovem da equipe, se aproximou de Ramos. Sub, posso falar contigo? Claro, fala, filho. Eu não estou dormindo direito. Desde aquele dia no morro, fico lembrando da oração. Não sei explicar. Parece que o espírito me puxa para algo, mas eu não sei orar. Ramos colocou a mão no ombro do rapaz. Orar é falar com Deus como você está falando comigo agora. Ele entende gaguejo, silêncio e até lágrima. Meireles baixou a cabeça, os olhos marejados. Então ora comigo, Sub. Ramos ajoelhou ali mesmo, no pátio do batalhão, sem cerimônia. Alguns riram de longe, outros pararam para ver. Mas quando o jovem soldado começou a chorar e balbuciar as primeiras palavras, algo quebrou no ambiente. O vento passou forte, como se o próprio céu tivesse ouvido. Daquele momento em diante, as orações começaram a se tornar parte da rotina. O louvor no rádio um dia, na madrugada, enquanto as viaturas faziam patrulha nas avenidas desertas, Ramos pegou o rádio e falou: aqui é o Alfa 23. Alguém me copia? O operador respondeu: positivo, subtenente. O que houve? Só queria dizer que, hoje, em vez de música no fundo, vou deixar uma palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Silêncio na frequência. Alguns segundos depois, uma voz emocionada respondeu de outra viatura. Cópia, sub, amém. A partir daquela noite, outros começaram a repetir. Palavras simples, mas cheias de poder, ecoando entre as fardas e o frio da madrugada. A paz do Senhor, irmão. Positivo. Que Ele nos guarde nessa ronda. Sem perceber, o batalhão virou uma igreja sem paredes. O milagre na sala de Armazuma, semana depois, algo marcante aconteceu. O sargento Lucena, conhecido pela brutalidade, teve um desmaio repentino dentro do alojamento. Foi levado às pressas à enfermaria, e o diagnóstico inicial foi preocupante. Princípio de infarto. Enquanto o socorro não chegava, Ramos ajoelhou ao lado da maca. Me deixa orar por ele, pediu. O enfermeiro olhou desconfiado, mas permitiu. Ramos orou com fé, como aprendeu no morro. Senhor, tu que fizesse o impossível lá no barracão, mostra que ainda és o mesmo aqui. A farda cobre o corpo, mas o espírito alcança a alma. De repente, o monitor cardíaco estabilizou. Lucena abriu os olhos devagar e murmurou: eu vi uma luz.
e uma voz dizendo para eu voltar. O médico ficou confuso. Não sei explicar, mas o quadro reverteu do nada. E o sargento, ainda fraco, segurou a mão de Ramos e disse: se esse Deus que te usa assim for real, eu quero conhecê-lo. A primeira reunião de fé daquele dia em diante. O quartel começou a se transformar. Ramos pediu autorização para realizar uma breve reunião antes do turno. Não é culto, senhor, explicou ao comandante. É só oração por proteção. O comandante, com um meio sorriso, respondeu: faça, só não atrase a escala. Na manhã seguinte, o pátio estava diferente. Cerca de 20 policiais se reuniram de cabeça baixa, formando um círculo, alguns com vergonha, outros com vontade. Ramos abriu o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. As vozes ecoaram entre as viaturas. Um deles, que nunca havia orado, levantou a mão e pediu: posso agradecer a Deus porque voltei vivo da última operação? Pode sim, disse Ramos. Então, obrigado, senhor. Aquele simples obrigado fez ecoar um choro contido entre os presentes. O Espírito Santo havia se instalado entre as fardas e os coturnos. O vídeo que viralizou sem que Ramos soubesse, um recruta filmou a oração e postou em um grupo de WhatsApp. Em poucas horas o vídeo se espalhou. Policiais orando antes do plantão. A legenda dizia. Milhares de comentários começaram a surgir. Enquanto uns desistem, outros ajoelham. O Brasil ainda tem esperança. Deus está no comando até das viaturas. A repercussão foi tão grande que o comando regional tomou conhecimento. Chamaram Ramos para uma reunião. O senhor está virando notícia, subtenente. Por causa de quê, senhor? Por causa de Deus. O tom não era de repreensão, era de respeito misturado com surpresa. O comandante respirou fundo e disse: continue. O quartel nunca esteve tão em paz. O encontro com o ex-criminoso um mês depois, em patrulha, Ramos foi abordado por um rapaz magro, tatuado, com olhar tímido. Faz-te intusserolê. Apaga café. O senhor não lembra de mim, né? Não, eu estava lá, no barracão, no dia da operação. Fui um dos que se esconderam achando que era invasão. Ramos o observou curioso. E agora? Agora eu tô limpo. Tô firme na fé. Aquela noite mudou minha vida. O rapaz mostrou o documento. Trabalhava como voluntário num centro social da comunidade. Eu tô ajudando os meninos do morro a sair do crime. Ramos sorriu e colocou a mão no ombro dele. Então a operação continua. Só mudou de endereço. A conversão do comandante na sexta-feira seguinte, o comandante pediu para falar com Ramos a sós. Subtenente, posso te confessar algo? Claro, senhor. Aquela noite que o senhor subiu o morro, foi a mesma noite em que minha filha sofreu um acidente grave. E enquanto eu esperava notícias, uma paz me invadiu como se alguém estivesse orando por mim. Ramos ficou em silêncio. Agora eu sei. Era Deus usando vocês. O comandante respirou fundo, os olhos marejados. Eu quero aceitar esse Deus, Ramos. E ali, dentro do gabinete, um comandante ajoelhou diante do Altíssimo e a conversão que começou no barracão do morro chegou ao topo da hierarquia. Um novo capítulo na história da polícia. As notícias começaram a se espalhar. PM se reúnem para orar antes do serviço. Milagre em batalhão. Fé une policiais. As manchetes não zombavam mais. Agora inspiravam. Outros batalhões começaram a fazer o mesmo. Em São Paulo, no Rio e em Minas, grupos de oração surgiam espontaneamente dentro das corporações. E tudo começou com uma invasão que não terminou em tiros, mas em salvação. Ramos olhava para trás e via que Deus tinha transformado o morro, o quartel e a própria vida dele. O homem que antes vivia debaixo da culpa, agora vivia debaixo da graça. O culto oficial certo dia, a comunidade convidou a corporação para participar de um culto de ação de graças no mesmo barracão. Quando Ramos chegou uniformizado, dezenas de pessoas o aplaudiram. Mas ele apenas ergueu a Bíblia e disse: eu não sou herói. Eu só fui o primeiro a ser rendido. O cooperador Elias subiu ao púlpito e sorriu. A polícia subiu o morro para prender, mas Deus subiu para libertar. Naquela noite, o som das sirenes foi substituído por hinos, e quando os policiais e os irmãos cantaram juntos, as vozes se misturaram, como se o céu e a terra se encontrassem outra vez. O morro estava em paz.
Pela primeira vez em anos, as noites eram silenciosas. Não se ouvia mais tiros nem sirenes, só o som dos cultos e das crianças brincando nas vielas. Mas o inimigo nunca aceita a derrota em silêncio. E quando Deus começa a agir em um lugar, o inferno se incomoda. O retorno do tráfico certa madrugada, o rádio de Ramos chiou com urgência. Unidade Alfa, atenção. Relatos de movimentação suspeita no Alto da Esperança. Pode ser retomada do tráfico. O coração do subtenente apertou. Não pode ser, pensou. Aquele era o mesmo morro onde o culto havia mudado tudo. O mesmo barracão que agora era símbolo de fé e que o inimigo queria apagar da história. Ramos montou a equipe. Meireles, Lucena e outros 6 policiais, todos convertidos desde o avivamento no quartel, subiram juntos. Mas dessa vez, não era apenas uma operação tática. Eles subiam orando. Senhor, guia nossos passos. Que hoje o morro veja tua glória mais uma vez, murmurava Ramos com a mão sobre o volante. O culto interrompido lá em cima, o cooperador Elias dirigia mais um culto simples. O barracão estava cheio. Homens, mulheres, crianças, todos cantando o mesmo hino que ecoou na noite da primeira invasão. Mesmo na escuridão, tua luz me guiará. Mas de repente, os cânticos foram interrompidos por gritos na rua. Um grupo de homens armados havia subido, jurando tomar de volta o território. O povo ficou em pânico. As luzes tremulavam. O cooperador tentou acalmar. Não temam! O mesmo Deus que livrou antes vai livrar agora. Foi nesse instante que o som das viaturas começou a ecoar no morro. Sirene, farol e oração. A tropa de Deus estava voltando. O cerco às viaturas se posicionaram ao redor do barracão. Ramos pegou o megafone e gritou. Aqui é a polícia militar. Baixem as armas e saiam com as mãos na cabeça. Mas as sombras não responderam. O vento soprava forte, e o som do ferro das armas batendo ecoava nos becos. Um dos bandidos gritou, hoje o fogo vai subir. Ramos respirou fundo. Então que suba o fogo de Deus, murmurou. Ele tirou o boné, fechou os olhos e começou a orar. Os outros policiais fizeram o mesmo. Quem olhava de fora veria uma cena inacreditável. Homens fardados, ajoelhados, orando em meio à tensão de uma operação. O fogo invisível. Enquanto oravam, algo sobrenatural começou a acontecer. O vento que soprava ficou mais forte. As nuvens cobriram o céu. De repente, um raio iluminou o alto do morro, e naquele clarão os homens armados começaram a recuar. Tô sentindo um negócio estranho, gritou um deles. Bora sair daqui? Um por um começaram a descer desesperados. Ninguém atirou, ninguém perseguiu. Mas todos sabiam. Não foi medo dos policiais. Foi temor de Deus. Lá dentro, o cooperador Elias levantou as mãos e declarou, Senhor, a tua presença ainda é muralha neste lugar. O povo começou a cantar, e as vozes cobriram o som da chuva que começava a cair. A batalha espiritual do lado de fora, Ramos sentia o peso da guerra. Não era apenas contra carne e sangue. Ele sentia o ambiente tremer. O vento parecia soprar contra o corpo, e a alma ficava em alerta. Meireles, o soldado novo, ajoelhou ao lado dele. Sube, é como se o ar tivesse pesado. É batalha espiritual, filho. O diabo está furioso porque perdeu esse morro. Mas não vai recuperar. Eles continuaram orando até a tempestade cessar. Quando abriram os olhos, os becos estavam vazios. As armas dos criminosos estavam jogadas no chão, e o barracão seguia intacto. Luzes apagadas, mas corações acesos. O silêncio sagrado à manhã seguinte nasceu clara. O morro parecia outro. O sol batia nas telhas molhadas e o cheiro de terra lavada enchia o ar. Ramos subiu a rua principal e viu o cooperador Elias varrendo a calçada. — O senhor está bem? — perguntou Ramos. Elias sorriu. — Melhor do que nunca, filho. Ontem o inimigo tentou voltar, mas encontrou anjos de farda esperando por ele. Ramos olhou em volta. A guerra acabou? Acabou aqui. Mas vai continuar em outros morros, em outros corações. Elias olhou firme e completou. E é por isso que Deus te levantou, Ramos. Você não é só policial. É testemunha. A repercussão à história correu rápido. Bandidos fogem sem troca de tiros após oração em morro, diziam as manchetes. Repórteres tentavam entender. Especialistas tentavam explicar. Mas ninguém tinha resposta lógica. Um jornalista perguntou a Ramos,
O senhor acredita que foi um milagre? Ramos respondeu com um leve sorriso. Eu não acredito em milagre. Eu vi e aquele vídeo da tropa ajoelhada no meio da operação viralizou. Milhares de pessoas compartilhavam com a legenda: quando o céu decide intervir, a bala não tem poder. A visita surpresa. Alguns dias depois, Ramos recebeu uma ligação do comando. O governador quer te ver. O governador? Sim, pessoalmente. No gabinete, ele foi recebido com aplausos discretos. O governador estendeu a mão e disse: Subtenente, o que o senhor fez naquele morro foi mais do que segurança pública. Foi fé pública. Ramos respondeu com humildade: Eu não fiz nada. Quem subiu aquele morro foi Deus. Eu só segui as ordens dele. O governador suspirou. O Brasil precisa de mais homens assim. E pela primeira vez na história, um culto de ação de graças foi autorizado dentro do próprio quartel-general da Polícia Militar. O reencontro no domingo seguinte, Ramos voltou ao morro. O barracão estava lotado. Os irmãos o receberam com abraços e lágrimas. O cooperador Elias o chamou ao púlpito. O homem que entrou aqui armado e saiu transformado, agora volta como servo do Deus vivo. Ramos pegou o microfone e olhou para todos. Eu entrei nesse lugar achando que ia prender. Mas foi Deus quem me prendeu. E eu não quero mais ser solto. O povo aplaudiu. As crianças sorriram, e quando ele terminou, o louvor começou. Mesmo na escuridão, tua luz me guiará. Aquela música, a mesma que começou tudo, agora era o hino da vitória. Epílogo. A guerra que nunca acaba. Alguns meses se passaram. Ramos continuou servindo, mas agora de outro jeito. Orava antes de cada missão. Falava de fé com quem quisesse ouvir, e com quem não quisesse também. E quando perguntavam o que havia aprendido com tudo aquilo, ele dizia: a pior guerra não é contra o crime, é contra o vazio da alma. E só quem conhece a paz de Deus consegue vencê-la. O Morro do Alto da Esperança ganhou esse nome por um motivo, porque ali uma noite de operação virou noite de salvação. E a história que começou com sirenes terminou com corações rendidos, diante daquele que comanda todas as forças, no céu e na terra. Era manhã de segunda-feira, quando o telefone tocou no batalhão. Ramos, agora conhecido entre os colegas como o subtenente do morro, atendeu com a voz calma de quem já aprendeu a discernir quando Deus está prestes a mover algo. Subtenente, aqui é da direção do presídio estadual. Temos um detento que pediu para falar com o senhor. Comigo? Perguntou surpreso. Sim, disse que foi o senhor que o fez desistir da morte. O silêncio pairou por alguns segundos. Ramos sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Qual o nome dele? Rafael. Rafael dos Santos. O nome soou familiar. Era um dos homens que haviam subido o morro na tentativa de retomar o tráfico, naquela noite em que Deus fez os criminosos fugirem. O mesmo jovem que, segundo relatos, desaparecera após o confronto espiritual. Diga que eu vou. Respondeu sem hesitar. O caminho até as grades do trajeto até o presídio era longo. Ramos foi em silêncio, com a Bíblia aberta sobre o banco do carona. A cada quilômetro ele orava: Senhor, se esse encontro for tua vontade, fala através de mim. Eu só sei obedecer. Ao chegar, passou pelo detector de metais, pelos portões triplos, pelas revistas. O som das trancas metálicas se fechando atrás de cada porta ecoava fundo, como lembrança do quanto ele próprio já se sentira preso, não em cela, mas em culpas passadas. O agente penitenciário o conduziu até a sala de visitas reservada. Lá um rapaz de uns 30 anos o esperava, cabeça raspada, olhar sereno, mas com marcas de quem já chorou o suficiente para recomeçar. O encontro. O senhor é o subtenente Ramos? Senhor, perguntou o preso, levantando-se respeitosamente. Sou eu. Eu sou o Rafael, aquele que fugiu do morro naquela noite. Ramos o observou com calma. Eu lembro de você. Deus te alcançou, não foi? Rafael respirou fundo, os olhos marejados. Aquela noite mudou tudo. Eu ia atirar no senhor, sabia? Ramos ficou em silêncio, mas quando eu mirei, algo me paralisou. Uma voz dentro de mim disse: baixa a arma, filho. Não é teu inimigo, é teu resgate. Foi o Espírito Santo, respondeu Ramos emocionado. Rafael sorriu. Desde então, eu nunca mais consegui dormir em paz. Até começar a ler a Bíblia que um irmão deixou para mim aqui dentro.
Agora eu oro todo dia. E pedi para lhe ver, porque precisava dizer: o Senhor não salvou só o morro, salvou minha alma. A palavra atravessando gradez o testemunho de Rafael se espalhou dentro do presídio como fogo em palha seca. Outros presos começaram a se aproximar dele, pedindo para entender aquele tal de Salmo 91. Logo uma roda de oração se formou todas as noites na cela 12. Sem instrumentos, sem pregadores, apenas vozes roucas e corações quebrantados. Um dos agentes contou a Ramos dias depois: "Sub, nunca vi isso." O pavilhão mais perigoso virou o mais calmo. Ramos respondeu: "Onde a lei chega com força, a palavra chega com poder." A direção do presídio, impressionada com a mudança, chamou Ramos de volta. "Sou eu sou cientista. O que o senhor fez com esses homens?" lhe perguntou o diretor. "Eu não fiz nada. Só levei um nome que liberta, até quem o mundo chama de perdido, e, pela primeira vez na história daquela prisão, autorizaram oficialmente um culto semanal dentro das celas. A primeira reunião no Carcerena. Semana seguinte, Ramos voltou, dessa vez acompanhado de outros policiais convertidos. Os detentos já esperavam alinhados, com as bíblias que haviam conseguido através de doações. O cooperador Elias também estava lá, convidado por Ramos. Quando começou o culto, a atmosfera era indescritível. Homens tatuados, calejados, acostumados à violência, choravam como crianças. Elias abriu a palavra em Lucas 15 e disse: "O filho pródigo achou que estava longe demais para ser amado, mas descobriu que o pai ainda esperava por ele. E vocês? Acham que Deus não entra aqui? Ele já está aqui." As vozes se ergueram e o hino "Mais perto quero estar" encheu o pavilhão. O eco atravessava as paredes, como se o próprio céu estivesse escutando. O milagre de Rafael durante a oração final. Rafael caiu de joelhos. Começou a chorar, tremendo. E então algo aconteceu. Os presos em volta sentiram um calor intenso, que Rafael começou a falar com voz suave, diferente, dizendo: "O Senhor perdoou. O Senhor limpou. E agora ele envia para libertar outros como você." O cooperador Elias confirmou: "É o Espírito Santo, irmãos. Ele está selando este lugar." O que se seguiu foi algo que ninguém esperava. Mais de 20 presos aceitaram Jesus naquela noite. Alguns jogaram fora objetos de feitiçaria escondidos. Outros pediram perdão em lágrimas. E um deles, que era conhecido como o mais violento do presídio, abraçou Ramos chorando e disse: "Eu nunca pensei que ia ver um policial orando comigo, e muito menos me chamando de irmão." Ramos respondeu, firme: "O uniforme muda, mas o sangue que nos lava é o mesmo." A mudança que chegou ao juiz, o juiz da vara criminal, ao ler os relatórios sobre a mudança de comportamento dos internos, ficou intrigado. Solicitou uma visita pessoal. Ao entrar, foi recebido com o cântico dos presos. Deus enviou seu filho amado. O juiz, homem cético e rígido, ficou em silêncio por minutos observando. Depois chamou Ramos e Rafael de lado e perguntou: "O que está acontecendo aqui?" Rafael respondeu: "Justiça, doutor. Mas a que vem do céu." O juiz, emocionado, retirou os óculos e disse: "Se eu não visse, não acreditava." Algumas semanas depois, aprovou um programa oficial de reabilitação espiritual no presídio, inspirado naquele grupo. Chamaram de Projeto Luz nas Grades. O testemunho no palco da vida meses depois, Rafael recebeu liberdade condicional. Mas antes de sair, pediu algo inusitado: "Posso me batizar antes de ir embora?" O pedido foi aceito. No tanque improvisado da lavanderia do presídio, entre lágrimas e cânticos, ele foi mergulhado nas águas. Quando voltou, suas primeiras palavras foram: "Morreu o criminoso, nasceu um servo." Ramos o abraçou com força. "Nunca esquece, filho. Deus te tirou de trás das grades para pregar para quem ainda vive preso por dentro." E assim foi. Rafael começou a frequentar o mesmo barracão do morro, onde tudo começou. Ali, seu testemunho passou a impactar todos, jovens, pais, até ex-traficantes. O encontro no morro certa noite, durante um culto, o cooperador Elias chamou alguém ao púlpito. "Irmãos, o mesmo homem que um dia subiu esse morro para destruir o culto, hoje sobe para adorar." Rafael subiu, segurando a Bíblia. O público ficou em silêncio. Ele olhou para Ramos, sentado na primeira fileira, e disse: "Quando eu mirei para matar, Deus mirou para me salvar. Eu entrei naquele barracão para fazer guerra,
e saí de lá com a paz que o mundo não pode tirar. A congregação se levantou, chorando. Aquele era o milagre completo. Deus não apenas livrara o morro, mas agora usava um ex-inimigo como instrumento de redenção. A nova missão depois do culto, Ramos se aproximou e perguntou: "E agora, o que vai fazer?" Rafael respondeu: "Levar essa palavra para os lugares onde o senhor não pode ir de farda." E cumpriu. Com o apoio da congregação, começou a visitar presídios, reformatórios e comunidades. Pregava com a mesma emoção de quem foi salvo no último segundo. E dizia em todos os lugares: "Eu sou prova de que o Evangelho atravessa qualquer muralha, até as do coração." O céu nasceu entre as grades alguns meses depois. Ramos recebeu uma carta. Era escrita por Rafael. "Sub, hoje fui convidado para pregar no presídio onde fui preso. Vou entrar de novo, mas dessa vez com a Bíblia nas mãos. Obrigado por ter obedecido a Deus naquele dia. Se o Senhor não tivesse subido o morro, talvez eu nunca tivesse subido para o céu." Ramos leu com lágrimas nos olhos e murmurou: "Deus entra onde a farda não pode." Naquele instante ele compreendeu. A missão não era apenas patrulhar ruas, era resgatar almas. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, ele sabia que a verdadeira operação ainda estava em andamento. A Operação da Graça. O vídeo da tropa ajoelhada no alto do morro continuava se espalhando pelas redes. Era compartilhado em grupos de WhatsApp, jornais e programas de TV. Milagre no morro, policiais oram e criminosos fogem sem disparos. A manchete ecoava como um trovão de esperança num país cansado de violência. Mas o que ninguém imaginava é que aquele vídeo seria o início de algo muito maior. Um avivamento dentro das forças de segurança. A reportagem que comoveu o Brasil. Quando a equipe do programa Brasil em Foco ligou para o quartel pedindo entrevista, Ramos hesitou. Ele nunca gostou de câmeras. Mas o comandante insistiu. "Subtenente, o país precisa ouvir essa história." 2 dias depois, o estúdio estava cheio. Luzes, microfones e perguntas afiadas. A repórter começou. "Subtenente Ramos, o senhor acredita que o que aconteceu no Morro da Esperança foi uma coincidência?" Ramos respirou fundo e respondeu com firmeza: "Coincidência é quando o homem tenta explicar o que só Deus pode fazer." A repórter ficou em silêncio por alguns segundos. Ele continuou: "Aquela noite foi guerra espiritual. A gente subiu para prender, mas Deus desceu para libertar. O país inteiro ouviu e chorou." O testemunho que parou o estúdio depois da gravação, Ramos pediu para dizer uma última frase. O diretor, curioso, concordou. Ele olhou direto para a câmera e disse: "Se você que está me ouvindo agora acha que o crime é invencível, lembre que até o inferno tem que se curvar quando Jesus entra em cena." O estúdio ficou em silêncio absoluto. A repórter baixou o microfone com lágrimas nos olhos, e no dia seguinte, aquele trecho virou o vídeo mais compartilhado do país. Pessoas em presídios, igrejas, escolas e quartéis começaram a repetir a frase: "O inferno tem que se curvar quando Jesus entra em cena." Policiais se convertendo. Testemunho de Ramos tocou fundo em corações endurecidos. Dentro da própria corporação, soldados começaram a pedir oração antes das missões. Capelas esquecidas voltaram a encher. O tenente Meireles, o mais novo da equipe, deu seu testemunho. "Eu achava que ser policial era enfrentar o mal com fuzil. Agora sei que é enfrentar o mal de joelhos." Outros começaram a relatar sonhos, visões e experiências espirituais. Em poucos meses, foi criada uma reunião semanal de oração no quartel. E não por imposição, mas por desejo. Eles chamavam de a Vigília da Farda. A Vigília da Farda toda, sexta-feira, às 22 horas. O pátio do quartel se transformava. As viaturas eram alinhadas, formando uma cruz vista de cima. E entre elas os policiais se reuniam fardados, com as mãos erguidas. Os cânticos ecoavam pela noite. "Mesmo na escuridão, tua luz me guiará." O mesmo hino do morro, o mesmo que começou o milagre. Agora era símbolo de fé para centenas de policiais em todo o estado. E não parou por aí. Outras corporações começaram a aderir. Em poucos meses, o movimento se espalhou por todo o Brasil. O convite para um programa nacional, um canal de TV famoso, convidou Ramos para contar sua história em rede nacional. Dessa vez ele quase recusou. "Não quero fama, só quero servir." Mas o cooperador Elias, lá do morro,
disse uma frase que ficou gravada. Às vezes Deus te põe no palco não para te exaltar, mas para que o mundo veja quem é o verdadeiro protagonista. Ramos entendeu. E foi. O estúdio estava lotado. A apresentadora, conhecida por não falar de religião, começou com uma provocação. Subtenente, o senhor acredita que Deus se preocupa com um morro? Ramos sorriu. Só se ele se preocupou com um madeiro no Calvário, porque não com um morro cheio de filhos perdidos. A plateia se levantou aplaudindo, e por um instante, o programa virou culto. O testemunho do preso durante a transmissão, algo inesperado aconteceu. A produção informou que havia uma ligação ao vivo, de dentro de um presídio. A apresentadora, surpresa, autorizou. Do outro lado da linha, a voz trêmula de um homem. Subtenente Ramos. É o Beto do Morro da Esperança. Silêncio total no estúdio. Ramos fechou os olhos. Era o mesmo homem que liderava a invasão na noite da operação. Eu tô vendo o senhor aí na TV e quero dizer que aquele dia salvou minha vida. A voz engasgava. Quando vocês ajoelharam, eu vi algo, um clarão, e senti que Deus me chamava. Ramos segurava o microfone com as mãos tremendo. Beto, o mesmo Deus que desceu no morro entrou na tua cela, e ele não vai sair daí até te libertar por dentro. A plateia chorava. A apresentadora também. E a ligação encerrou com uma frase que o país nunca esqueceu. Hoje, eu sou preso pela justiça, mas livre pelo perdão. O impacto mundial, a cena viralizou no mundo inteiro. Jornais estrangeiros publicaram. Ex-traficante e policial se reconciliam em rede nacional após milagre no Brasil. O vídeo foi legendado em vários idiomas. Pastores de outros países começaram a mencionar o avivamento do Morro da Esperança, como exemplo do poder de Deus em lugares improváveis. E Ramos percebeu que o testemunho não era mais dele. Era do povo. Era de todos os que acreditavam que ainda há esperança para o impossível. Cartas e conversões nos dias seguintes. O quartel recebeu centenas de cartas, de mães agradecendo porque seus filhos deixaram o crime, de pastores pedindo que Ramos fosse falar em suas igrejas, e até de outros policiais de estados distantes pedindo oração. Uma das cartas dizia: eu era do tráfico, mas vi seu vídeo. Hoje entreguei minha arma e fui à igreja. Obrigado por ajoelhar. Ramos chorou ao ler e entendeu o que Elias quis dizer. Quando Deus te põe no palco é para mostrar quem reina lá em cima. A visita ao morro no domingo seguinte, Ramos subiu novamente ao Morro da Esperança. Dessa vez não de farda, mas com a Bíblia na mão. O cooperador Elias o esperava na porta. O Senhor cumpriu o que prometeu, disse Elias emocionado. E ainda está cumprindo, respondeu Ramos sorrindo. O barracão estava mais cheio do que nunca. Entre os presentes estavam ex-traficantes, viúvas, crianças e até alguns policiais, todos unidos pela mesma graça. Ramos foi convidado a dar uma palavra. Ele abriu a Bíblia em Salmos 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E completou. Quando Deus acende sua luz num morro, nem 1000 trevas conseguem apagar. Um novo começo naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o povo cantava, uma criança de uns 8 anos se aproximou de Ramos e disse: Tio, meu pai está preso. Mas ele viu o senhor na TV e disse que vai mudar. Era o filho de Beto. Ramos o abraçou emocionado. E pensou, a fé atravessou o presídio, atravessou a tela e agora está no coração dessa criança. O cooperador Elias encerrou o culto dizendo: o morro não precisa mais de armas. Ele tem o evangelho. O povo respondeu em coro: glória a Deus. E o barracão tremeu, não por tiros, mas pela força da presença divina. O nascimento de um projeto inspirado por tudo aquilo, Ramos criou o projeto Luz na Favela, que unia policiais, igrejas e voluntários para levar alimentos, cursos e cultos a comunidades carentes. O lema estampado nas camisetas era simples, mas poderoso. Onde a farda não chega, a fé entra. O projeto cresceu, se espalhou e transformou histórias. Muitos dos antigos criminosos do Morro da Esperança passaram a ajudar, distribuindo cestas, contando testemunhos, tocando violão nos cultos. E assim, o lugar que antes era lembrado pela violência se tornou um farol de esperança para o Brasil inteiro. O vídeo de Ramos e do ex-traficante Beto repercutiu muito além das fronteiras do morro. Chegou aos gabinetes, aos palácios
e até aos corações de homens acostumados ao poder, mas distantes da fé. Entre esses homens estava o governador do estado, que há tempos vivia um conflito silencioso. Ele carregava nas costas o peso de decisões difíceis, manchetes negativas e uma solidão que o poder nunca conseguiu preencher. Mas naquela noite, sentado em seu gabinete, o vídeo do milagre do morro apareceu em sua tela. E nada foi mais igual depois disso. Um gabinete em silêncio era tarde. A cidade dormia, mas o governador ainda estava ali com as luzes baixas e um copo de café frio sobre a mesa. Um assessor entrou e disse: "Senhor, o senhor já viu o vídeo dos policiais orando no morro?" "Está em todos os canais." O governador fez um gesto com a mão. "Manda para o meu e-mail. Quero ver sozinho." Quando deu play, o vídeo mostrava Ramos e a tropa ajoelhados, orando em meio à escuridão. O som das vozes, misturado à sirene, soava como um coral improvável, humano e celestial. De repente, o governador sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. As lágrimas vieram sem aviso. Ele pausou o vídeo e ficou olhando a tela como se esperasse ouvir a voz de Deus saindo dali. Uma noite sem sono naquela noite, ele não dormiu. Andava pelo gabinete lembrando-se do pai, um homem simples, evangélico, que sempre dizia: "Filho, o poder passa, mas a presença de Deus fica." Essas palavras voltaram à mente como um eco. Ele se ajoelhou sozinho no chão frio do gabinete e murmurou: "Deus, se o Senhor ainda fala com homens, fala comigo também." Aquele gesto, invisível para as câmeras, foi o início de algo que o estado inteiro sentiria nos dias seguintes. O convite na manhã seguinte, o telefone de Ramos tocou. "Subtenente, o governador quer falar com o senhor." Ramos achou que fosse brincadeira. "O governador? O mesmo que... o próprio. Quer te ver hoje à tarde." No caminho para o palácio do governo, Ramos orava em silêncio. "Senhor, se for para tua glória, usa minha boca. Mas se for para a política, fecha a porta." Quando chegou, foi recebido com respeito. Nada de protocolos exagerados. Só um homem cansado e outro homem de fé frente a frente. O encontro inesperado, o governador estendeu a mão. "É subtenente Ramos." "Preciso entender o que aconteceu naquele morro." Ramos respondeu com simplicidade: "Não aconteceu nada de novo, senhor. Só o mesmo milagre que Jesus faz desde o Calvário. Transforma o caos em esperança." O governador ficou em silêncio. Os olhos marejaram. "Eu vi aquele vídeo umas 20 vezes, disse ele, "e cada vez que assisto, sinto algo no peito. Não sei explicar." Ramos sorriu. "Isso se chama presença, e ela não vem por poder nem por eleição. Vem por rendição." O governador engoliu em seco. "E se eu quiser essa presença?" "Ask-o-se. Então feche os olhos e peça. O senhor não mora em palácios, mas ele entra onde for convidado." Ali, no coração do poder, um homem poderoso se ajoelhou e chorou como criança. O Espírito Santo entrou naquele gabinete como vento leve, mas irresistível. Lágrimas no palácio. Minutos depois, os seguranças ouviram o som de choro vindo da sala. Quando abriram a porta, viram o governador de joelhos e Ramos com a mão em seu ombro. Ninguém entendeu, mas todos sentiram algo diferente no ar. O governador, ainda emocionado, disse: "Há anos eu não sentia isso. Eu tinha tudo, mas faltava o essencial." Ramos respondeu: "Agora o senhor tem o que ninguém pode comprar: a paz." Um decreto diferente nos dias seguintes, o governador surpreendeu o estado. Assinou um decreto criando o programa Fé e Farda, para apoiar projetos sociais conduzidos por policiais e voluntários em comunidades carentes. Mas o mais impressionante foi o artigo final do decreto, que dizia: "Reconhecendo o valor espiritual e moral daqueles que servem de joelhos, o Estado incentiva ações baseadas na fé, no respeito e na esperança como instrumentos de transformação social." A imprensa chamou de populismo religioso. Os críticos zombaram. Mas o povo entendeu. E o governador, pela primeira vez em anos, caminhava de cabeça erguida, não por orgulho, mas por paz. A conferência, meses depois, o governador foi convidado para uma conferência nacional sobre segurança pública. O auditório estava cheio, autoridades, generais, jornalistas, mas ele decidiu falar não de política, e sim de fé. "Senhores, eu descobri que não adianta patrulhar ruas se o coração da gente está em guerra. Eu descobri também
que o único poder que realmente transforma é o que vem do alto. O público ficou em silêncio. Alguns cochichavam, outros abaixavam a cabeça. Mas no fim, o auditório inteiro aplaudiu de pé. E quando perguntaram o que havia inspirado aquele discurso, ele respondeu sem hesitar: um morro e um policial ajoelhado. A mudança no estado à fé do governador começou a influenciar decisões. Projetos sociais foram ampliados. Cultos voluntários foram permitidos em presídios e quartéis. E o Morro da Esperança virou exemplo de transformação, visitado por delegações e missionários do Brasil todo. Mas o mais marcante foi o que aconteceu em uma cerimônia pública, meses depois. O governador chamou Ramos ao palco diante de câmeras e autoridades. Subtenente, o senhor me ensinou algo que nem a política, nem o poder, nem os livros me ensinaram. Quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de homem nenhum. Ramos, constrangido, respondeu: e quem se levanta depois de se ajoelhar, levanta com a força do céu. A plateia aplaudiu, mas muitos choraram. Ali o que era notícia virou testemunho. O impacto invisível à conversão do governador teve efeito dominó. Secretários, assessores e servidores começaram a buscar igrejas. Alguns relatavam visões, outros simplesmente choravam em silêncio nos corredores do palácio. E à medida que a fé se espalhava, os índices de violência começaram a cair. A imprensa não sabia explicar, mas os moradores do Morro da Esperança sabiam. Quando Deus sobe o morro, o crime desce. Uma conversa entre amigos certa tarde, o governador ligou para Ramos. Subtenente, às vezes ainda me sinto pequeno para tudo isso. É sinal de que o senhor está te usando, governador. Deus nunca chama gigante. Ele faz do pequeno um guerreiro. O governador suspirou. Sabe o que é engraçado? Quando eu era menino, meu pai dizia que eu ia governar um povo. E hoje entendo que ele não falava de política, mas de almas. Ramos sorriu do outro lado da linha. Então governe com o coração. O resto, Deus assina por você. Um novo legador no aniversário do Estado, uma cerimônia simbólica foi realizada no palácio. Em vez de fogos de artifício, o governador pediu um momento de oração. Milhares de pessoas de diferentes religiões se uniram em silêncio. E o morro que antes era símbolo de medo foi mencionado no discurso oficial. Do alto da esperança, nasceu um exemplo de fé que atravessou a cidade e chegou até este palácio. Que nunca falte luz, onde a oração já venceu a escuridão. Ramos, emocionado, estava entre os convidados. E enquanto a multidão aplaudia, ele olhou para o céu e murmurou: Senhor, que venha o teu reino, até mesmo entre os poderosos. Epílogo. Meses depois, uma notícia correu o país. O governador havia sido visto entrando discretamente em um culto no Morro da Esperança. Sem seguranças, sem paletó, sem câmeras. Apenas um homem comum ajoelhado entre o povo. E naquele mesmo barracão onde a história começou, ele foi recebido com abraços. O cooperador Elias o cumprimentou e disse: Seja bem-vindo, irmão. Aqui o título é só servo. O governador sorriu e respondeu: É o melhor título que já recebi na vida. Naquela noite, ninguém falou de política. Só se ouviu o mesmo hino ecoando pelas vielas. Mesmo na escuridão, tua luz me guiará. E o céu pareceu cantar junto. O vídeo do milagre no morro já tinha rodado o país. O testemunho no programa de TV já tinha tocado corações. E a conversão do governador se tornara símbolo de que nem o poder político pode resistir ao poder de Deus. Mas o que ninguém esperava era que aquele movimento nascido num barracão simples, no alto de uma favela esquecida, fosse atravessar fronteiras e alcançar outras nações. O subtenente Ramos, o homem que um dia subiu o morro armado e desceu ajoelhado, agora seria chamado para algo ainda maior, um chamado missionário. O convite internacional tudo começou com um e-mail inesperado. Era de uma organização cristã internacional com sede em Nova York. O assunto dizia: Queremos ouvir o milagre do Morro da Esperança. Ramos, confuso, mostrou ao cooperador Elias. Eu? Falar em outro país? Elias sorriu. Quando Deus quer que a semente floresça, ele sopra o vento até os confins da terra. Sem entender completamente, Ramos orou. E a resposta veio clara como nunca. Vai, porque há homens e mulheres que precisam ouvir o que eu fiz. A viagem. Quando embarcou no avião,
Ramos nunca tinha saído do país. Olhou pela janela enquanto o sol nascia e sussurrou: Senhor, se até aqui o Senhor me sustentou, também me sustenta lá fora. Ao pousar em Nova York, foi recebido por uma multidão de brasileiros. Eles o reconheceram no aeroporto, chorando ao vê-lo. O senhor é o policial do vídeo. Gritou uma mulher com a bandeira do Brasil. Ramos apenas respondeu: Eu sou só um servo. O protagonista é o senhor. O testemunho no palco mundial. O evento aconteceria em um auditório lotado com mais de 10.000 pessoas de 50 países diferentes. Pastores, líderes e missionários se reuniam ali anualmente para compartilhar milagres e testemunhos. Quando anunciaram seu nome, o apresentador disse: Do Brasil, um homem que viveu o poder de Deus no meio da guerra, Subtenente Ramos. Ele subiu ao palco simples, sem script, sem luxo, pegou o microfone e começou dizendo: Eu não vim falar de mim. Vim falar do Deus que entrou num morro e fez o inferno recuar. O auditório silenciou, e aos poucos lágrimas começaram a descer. Ramos contou como tudo começou: a operação, o medo, o momento em que ajoelhou e a glória que desceu. Falou do ex-traficante convertido, do governador transformado, do projeto social. E encerrou com as mesmas palavras que haviam marcado o Brasil. O inferno tem que se curvar quando Jesus entra em cena. A plateia explodiu em aplausos. Mas mais do que aplausos houve adoração. Homens e mulheres se ajoelharam, e o som do choro misturou-se ao som de línguas espirituais. Foi o início de algo que os organizadores chamaram depois de o avivamento das nações. Testemunhos ao redor do mundo. Depois daquela conferência, os convites começaram a chegar de todos os lados. México, Portugal, Moçambique, Itália, Angola, Argentina. Em cada país, Ramos encontrava a mesma coisa. Pessoas cansadas, oprimidas, mas sedentas por ver o mesmo Deus que desceu no morro agir também em suas terras. Em Moçambique, ele orou por policiais que viviam com medo da guerra civil. Em Portugal, falou em uma igreja formada por ex-viciados. Na Argentina, viu um traficante entregar o colete e pedir batismo, e em cada testemunho, Ramos dizia a mesma frase: Não importa o país, o idioma ou o uniforme. Quando a presença de Deus chega, o medo tem que sair. Um policial e um padre. Uma das viagens, Ramos foi convidado a visitar uma comunidade carente na Itália. Lá um padre o esperava. Ouvi sua história, irmão, disse o sacerdote. E quero lhe dizer, eu também quero esse fogo. Os dois se abraçaram. Oraram juntos em plena praça pública. Pessoas começaram a se aproximar, curiosas, e de repente, um grupo inteiro se ajoelhou. Um repórter que passava registrou a cena. No dia seguinte, a manchete estampava os jornais italianos. Policial brasileiro e padre italiano unem fé nas ruas de Roma. O testemunho cruzava não só fronteiras, mas religiões, culturas e ideologias. O vídeo que chegou ao Vaticano sem que Ramos soubesse, o vídeo daquele encontro, chegou às mãos de um bispo do Vaticano. Dias depois, uma carta oficial chegou até ele. Seu testemunho ecoa o evangelho vivo. Continue levando a paz onde há armas. Ramos chorou ao ler. E pensou: o mesmo Deus que ouviu minha oração no alto de um morro agora fala por cartas no coração de Roma. Ele guardou a carta como um troféu, não de glória humana, mas de gratidão. O retorno ao morro depois de meses fora. Ramos voltou ao Brasil. O Morro da Esperança o recebeu com festa. O cooperador Elias o esperava na porta do barracão com os olhos marejados. Eu te disse que o vento ia soprar longe, irmão, mas o vento sempre volta para onde começou. Ramos sorriu, olhou em volta e viu crianças brincando, homens regenerados, mulheres cantando. Aquele lugar que um dia foi cenário de operação policial agora era um santuário de esperança. O culto daquela noite foi especial. Ramos foi convidado a pregar. E diante da igreja lotada disse: Eu fui até os confins da terra, mas nada se compara à presença que senti aqui quando tudo começou. O povo se levantou chorando e glorificando. Era o círculo perfeito se fechando, o fim de uma jornada e o começo de outra. Uma carta para as futuras gerações antes de deixar o morro. Ramos escreveu uma carta e deixou com Elias. Se algum dia este barracão for reconstruído, que deixem uma placa dizendo: aqui onde o medo reinava, o amor venceu. E que cada policial lembre: a farda passa,
mas o joelho dobrado deixa a marca eterna. A carta foi guardada dentro da Bíblia do cooperador, entre as páginas de Isaías 61. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O impacto continua anos depois. O projeto Luz na Favela cresceu e se tornou uma ONG internacional. Policiais de vários países começaram a fazer parte, realizando missões humanitárias e levando o evangelho a regiões perigosas. O lema agora era traduzido em vários idiomas. Where the gun cannot go, faith enters. Onde a arma não entra, a fé entra. Documentários foram produzidos, livros foram escritos, mas Ramos continuava o mesmo homem simples, ainda com a mesma farda, a mesma Bíblia e o mesmo olhar humilde. A homenagem certa vez, o governador, agora convertido, o chamou novamente ao palácio. Ramos, o Estado quer te homenagear por serviços prestados à humanidade, mas ele recusou com um sorriso. Eu aceito só se puder deixar uma mensagem no diploma. O governador concordou. E Ramos escreveu com letras firmes: a honra não é minha. É do Deus que salvou um morro inteiro sem disparar um tiro. A última palavra em seu último testemunho público, diante de milhares de pessoas, Ramos encerrou com voz embargada: eu não sou herói. Sou só um homem que ajoelhou e viu o céu descer. E se um dia eu tiver que subir outro morro que seja, para levar paz, não para fazer guerra? O público se levantou aplaudindo e chorando. E ele concluiu: porque quando o homem se rende, o céu se manifesta. E quando o céu se manifesta, até o inferno tem que se ajoelhar. Epílogo final. Anos se passaram. A história de Ramos virou referência em escolas, igrejas e quartéis, mas para quem o conhecia de verdade, ele continuava o mesmo homem simples, um servo. O Morro da Esperança se tornou um bairro pacificado e próspero. O barracão virou uma igreja de verdade, com um letreiro luminoso que dizia: aqui começou o milagre que o mundo viu. E toda vez que alguém perguntava como tudo começou, Elias respondia sorrindo, com uma oração no meio do medo, que um Deus que desceu para provar que ainda reina sobre o morro, o palácio e o mundo inteiro.